Será que o adjetivo num texto literário é esse bicho de 7 cabeças que tanta gente pinta? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mito e mostrar como um grande autor de língua portuguesa fez uso criativo do adjetivo no começo de uma das suas obras mais importantes. Aguarda aí a vinheta. Olá, como eu disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre o adjetivo, esse patinho feio da escrita criativa. Realmente muitos autores e muitos professores, quando vão tratar do adjetivo, colocam como se fosse um bicho de 7 cabeças, um bicho papão, uma persona não grata, algo que você deveria evitar a todo custo. Com certeza o adjetivo, a princípio, gramaticalmente, ele é simplesmente um modificador do substantivo. Se você quer caracterizar um cenário ou um personagem, usar o adjetivo é o caminho mais simples, o caminho mais preguiçoso. Você não deve simplesmente afirmar algo sobre o seu personagem ou sobre o cenário. Se você quer mostrar que alguém por exemplo, inteligente, não basta simplesmente dizer fulano é uma pessoa inteligente. Você deve fazer com que o personagem haja de maneira inteligente. Ou mostrar a partir de outros objetos ou de uma cena que aquela casa é antiga, que aquela casa é bonita. Mas será que o adjetivo realmente é esse bicho papão, ou seja, é algo que você deve evitar como o diabo foge da cruz? A gente acha que não. Na verdade, se bem empregado, se colocado de maneira precisa, o adjetivo pode sim ser utilizado. Ele e o seu primo, o advérbio, que cumpre uma função semelhante, só que para o grupo verbal. A gente vai fazer uma leitura agora e eu vou mostrar para vocês como um mestre da literatura em língua portuguesa utilizou bastante o adjetivo em um dos seus livros mais famosos. Vamos lá? Olá, estamos de volta. O livro em questão é Lavoura Arcaica, de Raduan Assar, cujo título já tem um adjetivo. Mas vejam só o começo de Lavoura Arcaica. Vou ler para vocês. Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto. Róseo, azul, violáceo. O quarto é inviolável. O quarto é individual. É um mundo. Quarto catedral, onde nos intervalos da angústia se colhe de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero. Pois entre os objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo. Eu estava deitado no assoalho do meu quarto, numa velha pensão interiorana, quando meu irmão chegou para me levar de volta. Minha mão, pouco antes dinâmica e em dura disciplina, percorria vagarosa a pele molhada do meu corpo. As pontas dos meus dedos tocavam cheias de veneno a penugem incipiente do meu peito ainda quente. Não esqueça de curtir se você está gostando e não se esqueça de se inscrever no canal. Você contou quantos adjetivos Raduan Assar utilizou nesse comecinho de Lavoura Arcaica? Pois eu te digo, 16 adjetivos, num trecho de pouco menos de uma página. Bom, para quem é inimigo do adjetivo, isso seria um absurdo. Mas vamos ver como é que Raduan utilizou esses adjetivos. Primeiramente, ele cria uma atmosfera a partir da sonoridade desses primeiros adjetivos. Ouve só. A nudez dentro do quarto, róseo, azul, violáceo. O quarto é inviolável, o quarto é individual, é um mundo. Veja que não é uma coisa aleatória. Aqui, nesse caso, importa menos o significado dessas palavras do que a sua sonoridade. Mas não é só isso, ao utilizar uma série de adjetivos com uma sonoridade muito peculiar no começo de Lavoura Arcaica, ele na verdade prepara você para um sintagma que vai aparecer logo depois. Veja o que acontece. O quarto é individual, é um mundo. Quarto catedral. Nesse caso aqui, catedral, um substantivo, é utilizado com um valor de adjetivo, funciona como um complemento. E isso vai preparar naturalmente para o que vem depois. Essa contenção da palavra, que é muito cara para ele, essa contenção, porque logo na sequência ele vai falar dos objetos a que são consagrados, a que é consagrado o quarto. O personagem André está se masturbando um pouco antes da chegada do seu irmão Pedro, que vai o levar de volta para o lar paterno, onde a ruína da família vai ser decretada. Mas essa metáfora é feita de uma maneira muito sutil.
Para você utilizar bem um adjetivo, é importante que você descubra um substantivo poderoso. Se o substantivo é óbvio e ele puxa um adjetivo de maneira natural, você não vai aproveitar a potencialidade dos adjetivos. Mas se você escolhe muito bem o substantivo que vai acompanhar e transformar isso numa metáfora poderosa, como o Raduan faz, você tem metade do caminho andado. O quarto catedral, onde nos intervalos da angústia se colhe de um áspero caule na palma da mão a rosa branca do desespero. Pois entre os objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo. Então, primeiro o caule, né? Naturalmente na palma da mão a rosa branca do desespero. Branca com o substantivo rosa, que por sua vez, formando esse conjunto, né? A rosa branca do desespero, com a metáfora aqui para o esperma e a culpa que isso vem, ou seja, a culpa que advém da masturbação, é uma construção belíssima. Mais adiante ele vai também continuar com essa ideia, com a metáfora da masturbação, quando ele diz que o irmão chegou para me levar de volta, minha mão pouco antes dinâmica e em dura disciplina. Ou seja, outra vez aqui a metáfora parece, mas a escolha dos adjetivos e a escolha dos substantivos é precisa, né? Primeiro, a dinâmica e dura disciplina. Observe a literação do som de D, né? Algo que ele não esquece, ou seja, a sonoridade é algo que é muito presente, é um livro que precisa ser lido em voz alta. Adiante ele vai fazer um uso curioso de um adjetivo, quando ele diz: a mão percorria vagarosa a pele molhada do meu corpo. Observe que é um adjetivo, mas é utilizado dentro de um predicado verbo nominal. Então ele diz que a mão percorria vagarosa. Nesse caso aqui, o substantivo é unido ao adjetivo por meio de um verbo de ação. Então você não diz que a mão era vagarosa, a mão percorria vagarosa. Vagarosa acaba funcionando como um advérbio. Claro que não é um advérbio, já que os advérbios são invariáveis em gênero e número. Vagarosa é um adjetivo, mas está unido ao substantivo por meio de um verbo de ação. Uma coisa bem curiosa que ele faz. Ao mesmo tempo, você tem que saber quando você deve utilizar o adjetivo e não. Se a gente voltar um pouquinho para o trecho, a gente vai ver que ele utiliza o seguinte, ele diz: pois entre os objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo. Por que ele não coloca os objetos corporais? Porque efetivamente, quando você utiliza os objetos do corpo, você dá uma potência maior. Mais uma vez, aquela cama de adjetivos aparentemente em excesso, que aparece no começo do romance, nesse parágrafo, na verdade, serve para essa preparação. O quarto catedral e os objetos do corpo que são consagrados, veja que o uso aqui do verbo também não é aleatório. Esse discurso bíblico vai ser a tônica de todo o livro. A escolha desses vocábulos agora no começo do romance não é uma escolha aleatória. Essa precisão do uso do adjetivo é que a gente consegue perceber nesse comecinho de Lavoura Arcaica. Bom, a gente está chegando no finalzinho da aula. O que eu queria finalizar com vocês é justamente essa questão desse pudor que às vezes se tem e dessa busca, às vezes, de encontrar regras. Não pode usar adjetivo. Cuidado com o adjetivo. O adjetivo é o inimigo. Claro, cuidado, mas se você sabe exatamente o que você está fazendo e qual o uso que você está fazendo, não há por que temer. Naturalmente, quando a gente lê um começo de Lavoura Arcaica, em que o adjetivo é utilizado de diferentes formas, ou seja, ele vai utilizar seja para construir uma cama sonora no comecinho, na sequência ele prepara para um grupo nominal específico, aquela questão do quarto catedral, né, e dos objetos do corpo. Mais adiante ele vai utilizar o adjetivo quase como um advérbio. Em alguns momentos ele inverte, né, a posição do adjetivo, por exemplo, o áspero caule, né, é o famoso epíteto, aquela figura de linguagem. Ou seja, você pode utilizar o adjetivo sem medo, desde que você saiba exatamente do que você está fazendo. Ou seja, não é o adjetivo simplesmente para caracterizar de forma vazia aquele personagem ou aquele cenário. O adjetivo ele tem que ser usado dentro de um contexto mais amplo, de modo que a descrição que se faça, ela atenda aos objetivos que você tem na hora de criar seu texto. Bom, por hoje é só. Se curtiram o vídeo, deem joinha, deixem seus comentários e se inscrevam no canal. Até a próxima aula e aproveitem as suas leituras. Antes de ir embora,
Eu tenho uma teoria sobre os 3 primeiros adjetivos que aparecem em Lavoura Arcaica. Você tem a sua? Deixa aqui nos comentários. Calor. Deve ter uma continuidade, é para se arrombar.